Ó o tropeiro! Ó o tropeiro! Tem do Galo, tem do América, tem do Cruzeiro! Ó o tropeiro! Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e, claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas para você. Tropeirão Cast na área, meu amigo, minha amiga. Hoje o sinal tá vermelho. Minha filha, a coisa tá feia, mas muito feia no lado azul de Belo Horizonte. O lado azul de Belo Horizonte tá vermelho. O sinal vermelho está alerta no Cruzeiro, Anderson. Episódio 21 do Tropeirão Cast. Episódio anterior nós falamos dos 99 anos do Cruzeiro Esporte Clube e nossa pauta foi para o espaço. Aconteceu tanta coisa nessa manhã que nós estamos gravando o Tropeirão Cast que vamos praticamente perder todo um trabalho que nós fizemos para preparar o Tropeirão de hoje. Dá o seu salve aí. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É mais ou menos isso. A gente já tinha preparado fazer um balanço dessa primeira semana útil do Cruzeiro na temporada 2020, com negociações de contrato com o atual elenco, saída de jogadores, chegada de dirigentes, contratações, como que o conselho gestor estava trabalhando. Só que tudo isso foi para o espaço por mais um capítulo na crise sem fim da Raposa, que nós vamos contar daqui a pouquinho. Meus amigos, se preparem. Eu fico chateado. Nós tínhamos preparado um Tropeirão Cast. A gente tem uma pauta, a gente cheia de uma organização. Aqui é trabalho, meu filho, como diria Muricy. Porque a gente prepara com muito carinho o Tropeirão Cast para vocês, para saber um pouco sobre o Atlético, sobre um pouco sobre a América, continuar sabendo sobre a crise que envolve o Cruzeiro. Mas tem tanta coisa para falar do Cruzeiro hoje que nós invertemos tudo. Nós vamos falar um pouquinho do Atlético, chegada do Dudamel, mercado da bola, e vamos partir para o Cruzeiro. Peço desculpas novamente ao torcedor do América, porque senão o Tropeirão Cast fica com 1h30 e fica às vezes ruim de escutar. Então, às vezes, se o Cruzeiro está querendo monopolizar a mídia nacional e a mídia mineira com esses assuntos ridículos em janeiro, a gente vai dar atenção. Lá quando a bola começar a rolar, a gente começa a dar mais atenção para o Galão doido e para o América. Então, vamos começar logo, Anderson, que toca o sino. Vamos falar do Galo. Uma coisa rápida, Dudamel chegou. E aí? Então, Dudamel chegou, foi apresentado já na cidade do Galo. Ele já se auto-intitulou o técnico do estresse. O que é isso? Ele quer que o elenco e ele mesmo sempre fique ligado, atento, não relaxe nunca, sempre pensando nos objetivos da temporada, nos resultados dos jogos e sempre pensando no próximo adversário. Ou seja, quer manter o time mobilizado o tempo todo. Isso é interessante, né, para um time que se caracterizou em 2019 por recuar e fracassar nos momentos-chave. Então, ele quer um time sempre muito ligado, assim. Outra coisa interessante que ele disse foi sobre o uso de jogadores jovens. Ele vai trabalhar muito com a base, ele já deu prioridade, assim, que ele vai ter esses jogadores, assim. Provavelmente por isso que o Atlético está liberando tantos veteranos, assim. Eu já vou citar isso. Mas, além do Dudamel, as grandes novidades da semana foram os reforços, porque depois de perder 8, 9 jogadores, o Galo já está começando a repor o elenco e repõe de uma forma até bem satisfatória. Então, vamos começar pelo lado negativo. O que saiu? O Atlético perdeu Xará, Leonardo Silva, Alejandro, o Wilson goleiro, o Wilson, outro goleiro que foi campeão olímpico, ele tinha machucado, não vão renovar o contrato. Luan, o Elias e o Gesiel, zagueiro, e o Giovani. Então, assim, podem notar, caros ouvintes, que esses jogadores, tirando o Alejandro, restantes são só veteranos.
só jogadores acima de 27, 28 anos, 30 anos, boa parte deles assim. E o Atlético, tirando o outro goleiro Wilson também, que estava aqui de 25, assim, que cedeu, deixou ir embora, porque é um projeto de rejuvenescer o elenco para ter uma folha salarial mais baixa e também buscar uma revenda no futuro. Então, isso que o Atlético está buscando, está trabalhando. Vendeu o Xará, recebeu um dinheiro. Vendeu o Luan, também vai receber um dinheiro. Vendeu o Alejandro, fez um dinheiro também. Então, o Galo está conseguindo fazer um pouco de caixa. O caso do Elias, que é um absurdo. Além de ter pago 2,5 milhões de euros em 2017, o clube não vendeu ele no fim do ano passado, no fim de 2018, perdão, para 19 para o Internacional, não renovou o contrato, ele vai sair de graça e ainda vai ficar no prejuízo de 2 milhões e 200 milhões por atraso de salário, direito de imagem, premiações, etc. O Galo teve a chance de pelo menos recuperar um pouco do investimento, mas ficou fazendo pirraça com o staff do Elias, aí vai perder. Então, no balanço, está quase empatado, mas o caso do Elias deixa uma marca meio negativa, assim, entendeu? A gente vai fritar o Cruzeiro no próximo bloco do Tropeirão, mas já fica o aviso. Porque é um monte de gente que não é profissional do ramo, é gente boa de serviço. Ser só bom de serviço nessa área quer dizer perder dinheiro. Siga, meu amigo Anderson. E quem chegou? Quem chegou? Coisa boa aí? Parece que teve anúncio meia-noite? Teve. O Atlético fez para felicidade dos jornalistas, assim, dos tuiteiros, tudo bem, né? Colocou no Twitter 15 para meia-noite da quarta-feira o anúncio do volante Alan, de 22 anos, pertencia ao Liverpool. O Galo comprou 80% dos seus direitos econômicos, venceu uma disputa com o Fluminense, que fez contraproposta, aumentou o valor. O Liverpool ofereceu 4 milhões de euros, parcelados, só que o Atlético fez uma proposta à vista de 3 milhões e meio, quase 4 milhões à vista, aí acabou ficando. Ficou nessa disputa. O Alan veio para Belo Horizonte, fez exames, ficou escondidinho, aí teve um final feliz para o Galo. Foi uma boa contratação. Foi um dos melhores passadores do Campeonato Brasileiro, de 2019. Fez uma boa temporada no Flu. Marca muito bem, é jovem, ainda tem poder de revenda. O Atlético começa a pensar num meio de campo muito interessante, consolidando com Alan, Jair, e se o Gustavo Blanco retornar bem em forma, o Atlético tem a possibilidade de compor um meio de campo muito forte, muito habilidoso e muito marcador, coisa que faltou no passado, que era um meio de campo pesado, que marcava mal e tinha a saída de bola ruim. E isso pode até estimular, se o Casares permanecer, a conseguir fazer um trabalho bem interessante para municiar o ataque. Além disso, o Galo também fechou com o Johan, que é do Palmeiras, o empréstimo por um ano. Fica aí. E até o fim daqui a pouco deve estar anunciando aí o Dylan Borreiro, que é um jovem talentoso lá da Colômbia, do América de Cali. América de Cali, não, desculpa. Do Independiente lá, Santa Fé. Então, ele já está para chegar. Ele não foi anunciado antes, porque ele tinha 17 anos, ele completou 18, agora em 5 de janeiro. Ele pode ser anunciado oficialmente pelo clube para ser uma transferência internacional. O Edinho voltou, estava no Fortaleza. Aí, Gilvan, você queria alguém do Fortaleza? O Galo foi lá e buscou. Já era jogador do Galo. Desse jeito é mole. Buscou o Edinho de volta. E o Gabriel também voltou, que estava no Botafogo, e vai rejuvenescer a zaga do atleticana. Ô Anderson, com o Dudamel e esse trio parada dura aí no meio de campo, aí, repete aí pra mim, como é que é o trio parada dura? Alan, Jair e Gustavo Blanco, que está voltando de contusão no joelho, a segunda lesão no joelho que ele fez, mas ele já está recuperado, já está fazendo condicionamento físico, e esse ano tomara que ele vingue. Vai ter um meio de campo bem forte o Galo. Com esse trio parada dura dá um forrozinho bacana, viu? Dá sim. Dá um chacoalhado, como antigamente dizia naqueles comerciais do Forró do Mangabinha. Se você é de Belo Horizonte e nunca for no Forró do Mangabinha, sua vida não tem sentido nenhum, viu, meu amigo? É um lugar lindo, lindo, lindo. Vamos lá, vamos concluir o Galo aí, meu amigo.
vamos concluir. Aí, o Galo tá de olho no Richelli, que jogou no Sport, estava internacional, que é um volante também, bom jogador. O Atlético está pensando... Prometeu muito, mas não entregou, né? Não entregou, é verdade. A temporada que ele fez no Sport foi ótima, mas depois ele rodou e nada. No Internacional não foi bem, aí foi dispensado, assim. E tem o Rossi, mas só tem uma sondagem que me preocupa e preocupa o atleticano, com certeza, que é o Daverson. O Atlético está buscando um centroavante para... O Ricardo Oliveira já está mais velho, não tem reposição, o Alejandro foi embora, etc. O Daverson, a pergunta que eu faço, se o Dudamel, que é um tipo de jogador sempre ligado, conectado, disciplinado, será que o Daverson é o perfil para o Atlético? Eu tenho que pensar. Ele é meio displicente, mas é empurrador, né? Aí depende de qual é a estratégia, né? Porque assim, qual é o outro atacante? Qual é o outro atacante que botaria o Daverson no banco? No Atlético hoje? Não tem. Então, assim, o de Santo talvez foi empurrador. O de Santo é empurrador também, né? O perfil do de Santo é bem parecido com o do Davidson. Então, ou que seja um cara complementar ao de Santo, ou melhor que o de Santo, né? Ao que tudo indica, fazer um similar. O de Santo e o Davidson mais R$3, eu acho que deve, no fim das contas, fechar em R$2,99. É verdade. Os caras desvalorizam, né? Infelizmente, é profissional, é bacana, é legal, mas vai jogar futebol de botão. Isso aí, futebol profissional de alto nível, esses caras têm que sumir logo. Desculpa, não gostou? Sei lá. Falou Toninho, tô nem aí. Esses tipos de gente, você tem um meio campo bacana desse com uma molecada boa. Se o Casares estiver jogando, aí beleza, tá tudo azeitado, mas os atacantes é caneludo. Não, deixa. Exatamente. A proposta é: você tem um meio de campo talentoso, aí você não consegue entregar. Na hora que você entrega a bola redondinha, de repente ela vai ficar quadrada e vai ser isolado para fora da arquibancada. Então, talvez não tenham esse jogador. Ok, então você tem um projeto. O Daverson é o banco e eu tenho um cara legal. Esse gringo que tá vindo aí lá do Independente de Santa Fé, uma mulher que tem 18 anos, então a tendência é que ele rateie ainda. Né? O Dylan Borreira, assim, é uma aposta. Não dá para colocar nas costas do menino. Claro, assim, uma responsabilidade é chegar e assumir a camisa do Atlético e resolver o problema. Eu acho que Daverson, não. Segue, meu amigo. Melhor não. Sigamos. Simbora já, porque finalizou o Atlético? Estou esperando você, meu amigo. Não, desculpa, não. O Galão a gente deu essa passada rápida aqui, podemos seguir o barco aqui com a nossa pauta hoje. Assim. É isso aí, Desculpa novamente os atleticanos, podíamos aprofundar melhor a questão do Dudamel, teremos espaço para falar disso. Deixa os primeiros jogos no Mineiro, para a gente ver como é que vai ser a cara. A cara começa boa, com esse meio campo do Tri Barada Dura aí, parece legal. E vamos passar para o capítulo vermelho do futebol mineiro. Então, nem sei se merece tocar o sino. Você decide, Anderson, merece tocar o sino para o Cruzeiro hoje? A gente tocar uma sirene, né? De polícia, de ambulância. Avacalha não, meu amigo. Vou ter que arrumar o sonzinho, mas toca a sirene, meu filho. Ai, Cruzeiro querido. Episódio anterior, 99 anos, a gente falou dos problemas, mas a gente torceu. Problema todo mundo tem na vida. Todo mundo tem uma dificuldade financeira, topa o dedo na pedra e arranca o tampão, né? Quem nunca arrancou o tampão do dedo, né, Anderson? Só quem nunca jogou bola na rua ficou correndo descalço que nunca arrancou, né? Destroncou um dedo pegando uma trivela no meio-fio. Então, a gente imaginou que o Cruzeiro estava passando por esse período. Eis que, no domingo à noite, foi domingo de manhã, foi na coluna do Vitório Medioli, não é isso? No jornal? Foi. Vou contar a história assim. Domingo de manhã. Conte a história. Domingo de manhã, o que aconteceu que deu esse rebu todo que hoje, quinta-feira, dia que estamos gravando, acontece 9 de janeiro. Outro então, vamos rebu. lá. Tudo estava caminhando, o Conselho Gestor tinha assumido, dia 23, etc. Vitório Medioli, que foi convocado, foi convencido a ser o CEO
prefeito de Betim, dono das empresas SAD, etc., dono de jornal. Domingo de manhã, acordamos com uma coluna que ele publicou no seu próprio veículo, comunicando a sua saída do Conselho Gestor do Cruzeiro e explicando os motivos. Primeiro, ele alegou incompatibilidade com a lei, que não poderia acumular cargos externos por ser prefeito de uma cidade do tamanho de Betim, que é na região metropolitana de Belo Horizonte. Conversinha, porque os caras não leram o estatuto antes, não. Siga, André. Exatamente. Aí depois falou que o estatuto do Cruzeiro era um Frankenstein, que era muito confuso e não dava. E, por fim, o motivo real. Ele realmente não estava vendo possibilidades de conseguir implantar o plano que ele havia desenhado para o clube, que era recuperação judicial, transformar o clube em empresa, impor o teto mínimo de salários para o clube, para o elenco de futebol, mais a redução drástica dos custos do clube. Assim. Então, tudo isso já estava em curso. O problema é que o Medioli ele recebeu muita resistência quanto aos vencimentos dos jogadores, porque sempre renegociar os contratos ia ser complicado. Tinha jogadores, boa parte do elenco já tinha salários acima de 150 mil, ter que reduzir, ter que liberar. Isso incomodou muito, porque ele queria realmente transformar o Cruzeiro numa gestão empresarial imparcial e sem pensar que ia perder um ou outro funcionário, uma coisa assim. Estava inchado aquele setor? Corta. Estava inchado o outro? Corta. Vamos otimizar a coisa, falando na linguagem bem empresarial. Ele queria otimizar o clube, fazer do clube uma coisa mais profissional. Ele sofreu resistência dentro do próprio conselho gestor e também do conselho do clube, que tem pessoas que ainda têm seus nichos políticos lá dentro ainda, que conseguem ter influência em decisões da Raposa. Aquela coisa, um conselheiro que conhece um empresário, que conhece um desembargador, que é amigo de alguém influente, que é amigo de algum político. Porque até então o cenário estava bem favorável, porque o Zezé Perrella tinha desistido do cargo de presidente do conselho de vez, a diretoria tinha saído toda, as primeiras demissões no departamento de futebol já estavam sendo feitas, uma eliminação geral do que tinha sido feito pela gestão anterior, cargos que estavam sobrepondo um ao outro, assim, estavam sendo eliminados, funcionários que ocupavam funções sem o menor propósito estavam sendo demitidos. Assim. Raul Plasma. Parecia... Raul Plasma, que ganhava 15 mil por mês, ele até ficou meio chateado, mas eu entendo o que aconteceu, porque ele está no Cruzeiro desde 2012, tudo bem, ele é ídolo, vai ser para sempre, mas o momento do clube é de pensar com os pés no chão mesmo, assim, não só por causa da disputa de uma Série B, mas é de uma reconstrução mesmo, ser humilde mesmo assim e pensar que tamanho do Cruzeiro hoje. Ele é grande na marca, mas esportivamente e como instituição se apequenou. Então o Medioli entendeu isso, só que ele sofreu oposição. E ele é uma pessoa de temperamento muito forte, ele entende que ele deveria fazer, e ele pediu essa carta branca. Deram para ele inicialmente, mas quando ele começou a implantar, houve choque. Aí, infelizmente, não aconteceu. Durante a semana, aí apareceu... Posso só para a gente fazer coisas pontuais, para a gente ser bem breve, né? Vitório Medioli, ele queria fazer algo profissional, empresarial. Sangrou, estanca o sangue, passa o mercúrio cromo, ajusta, próxima ferida. Estancou, passa lá o mercúrio, taraná. Só que no futebol, os caras são preguiçosos, né? Eles não gostam muito de trabalhar. Eles não gostam muito de ter trabalho para achar onde é que está o problema, ir lá estancar, fazer uma economia. Quando o Medioli viu que, esses caras não estão afim de nada com a dureza, não. Quem vai se queimar nesse trem que sou eu. Vou emprestar minha imagem e a minha capacidade empresarial para tentar ajudar os caras, estabeleço um teto de 150 mil, queria arrumar exceção. Se é regra, não tem exceção. Porque senão não chama regra. Exatamente. Simples. O problema foi buscar o jeitinho. A gente brinca, né? A exceção à regra. Se tem exceção, não é regra, meu amigo. Exatamente. E aí o cara profissa e o cara tem uma imagem política.
qualquer coisa que pingasse das costas de Vitório Medioli queimaria o filme dele do ponto de vista até político. Eu falei assim, Sim, esse ano nós temos eleições municipais, ele deseja a reeleição. Você é doido? Esses caras aí vão me jogar no buraco. Talvez ele não caia nos buracos sozinho, não. Talvez o buraco do Cruzeiro fosse até menor do que buracos que ele já enfrentou durante a carreira dele. Não, isso aqui dá para resolver. Tem que dar uma segurada, cara. E os caras não estavam afim. Ele estava lá, o Titanic tá afundando. Conseguimos arrumar um bote, hein? Vai entrar os empresários, vai entrar todo mundo para tentar se salvar. Beleza, vamos remar. Tá só o Vitório Medioli remando? Nós vamos morrer todo mundo aqui, gente. Se vocês não remar... E aí, ele percebeu que fazer, você até doido, vou pular para outro bote. Continue, meu amigo. Aí, pode ele falar. fez mais do que certo. Aí, no mesmo domingo, Alexandre Matos desembarca em Belo Horizonte. A expectativa gerou. Alexandre Matos vai ser o novo gestor de futebol do Cruzeiro, tal, vai ajudar. O Messias tinha aterrissado. Isso, tava coisa assim. Aí vem a bomba. Alexandre Matos, na verdade, ele se transformar apenas num consultor do Cruzeiro durante 60 dias, porque ele tinha acertado com o Reading da Inglaterra para ser o diretor de futebol, o manager lá, que é um time da segunda divisão lá inglesa, assim. Ele só poderia ficar 60 dias, trabalharia de graça no Cruzeiro para ajudar a ajustar, direcionar, contratar um novo diretor de futebol, etc. Assim. Aí tudo bem, veio aquele balde de água fria, assim, não é o Matos, não, tal. Aí a semana do Cruzeiro prosseguiu. O Matos começou a trabalhar, sentou para conversar com o Fred, com o Fábio, encaminhou alguns negócios, a venda do Fabrício Bruno, as saídas do Henrique e do Egídio, que estão próximo de ir para o praticamente Fluminense, acertadas, né? Praticamente acertado. Orejuela se apresentou para ver que o destino dele provavelmente pode ser o Flamengo, apesar do Cruzeiro ter comprado. Entendeu? Então, tudo isso já estava. Alexandre Matos mostrou que realmente ele estava com carta branca, ele contratou o novo diretor de futebol do Cruzeiro, Ocimar Bolicem. Quem é Ocimar Bolicem? Quem é Ocimar? Como é que é o nome do cara? Ocimar Bolicem. Vem de onde? Come o quê? Vamos lá. Ocimar Bolicem, até 2019, ele era o diretor de futebol do Londrina, do Paraná. Montou o elenco e rebaixou o Londrina em 2019 para a Série C. Vamos voltar um pouco mais no tempo. Ocimar Bolicem foi presidente do Paraná Clube entre 94 e 95 e foi bicampeão paranaense, etc. Chegou bem na Série B. Só que consultei alguns colegas lá do Paraná para saber um pouco mais sobre o rapaz de 61 anos. O que ele fez no Paraná para deixar o clube assim? Ele explodiu as finanças do Paraná. Ele quase quebrou o Paraná. É um filhotinho de Alexandre Matos. É um filhotinho de Alexandre Matos. Porque quando o Alexandre Matos chegou, a pergunta que era feita é a seguinte: o Matos é a solução ou ele está sendo a causa do problema que começou lá atrás? Ele está com a consciência pesada e está tentando redirecionar o buraco que ele começou a abrir lá em 2012. Essa é a pergunta que era feita. Mas sigamos com o Ocimar Bolicem. Chegou. Vamos fazer um breve histórico para ele assim. Ocimar Bolicem montou o elenco que rebaixou o Atlético Paranaense em 2011, a Ponte Preta em 2013, o Londrina no ano passado, o Marília na Série B em 2008. Assim. Então ele trabalhou também no Santos, no Bahia. Montou um elenco também que rebaixou o Bahia em 2014. Então ele tem um histórico de rebaixamentos assim, com elencos bem porpentoso, bem assim, gordo, assim. Você está insinuando... Cruzeirense, escute, hein? Eu sou o seu amigo. Anderson Gonçalves, não. Anderson Gonçalves, jornalista de Belo Horizonte. Quem quiser o Zap, manda um e-mail para tropeirãocast@gmail ou manda um Twitter lá que eu forneço. Twitter @tropeirãocast. Anderson está insinuando que o Cruzeiro vai cair para a Série C esse ano, é isso? Não disse isso. Eu disse que você está insinuando. O executivo de futebol que foi contratado, experiente, etc. e tal, ele, na verdade, ele tem mais experiência em montar elencos que dão errado do que elencos que podem dar um suporte, permanecer na Série B ou até mesmo subir para a Série A. Então, assim,
É um cara honesto, um cara que tem suas qualidades, teve boas campanhas com Londrina, subiu da C para B, chegou a algumas posições interessantes assim, mas o seu histórico assim é de um dirigente assim que tem pouca influência, pouca força junto ao elenco assim. Ele é mais de bastidor do que o cara do dia a dia com os jogadores. E isso que era o que o Cruzeiro estava precisando caso o Matos chegasse, ele ficasse de fato, entendeu? Aí nesse inteirinho todos, vamos seguindo a história, porque aí o Orejuela voltou, a coisa foi toda, já tá se ajustando, o Cruzeiro, o Pedro Lourenço, que é dono do BH, foi lá, pagou $1,5 milhão, comprou o cara, pagou o ônibus do Cruzeiro, que estava rodando nas redes sociais, que o Cruzeiro ia perder o ônibus, para a Volkswagen, que estava 236 mil, quitou o ônibus, também com a ajuda do patrocinador, que é parceiro, etc. Aí as coisas começaram a se desenhar. Falei, nossa, que legal, o Cruzeiro estava indo bem. Aí tentou um acordo com o Thiago Neves, a coisa não funcionou. Aí continua a pendência na justiça. Vamos chegar nesse resumo todo na quinta-feira, pela manhã. Alexandre Matos comunica publicamente que vai deixar o Cruzeiro antes dos 60 dias. Peraí. Mas o cara não chegou domingo? Isso, chegou domingo. E hoje segunda-feira está. Hoje é quinta-feira. Quantos dias que ele ficou? Na verdade, 4, né? Que ele começou a trabalhar na segunda, né? Continue, que eu ainda estou estarrecido com a semana alerta vermelho sirene do Cruzeiro. Então você pode amplificar essa sirene aí, que agora ela vai explodir. Mas por que o Alexandre Matos saiu? Porque ele deixou o clube em fidelidade à pessoa que o havia buscado, Pedro Lourenço, vice-presidente de futebol, membro do conselho gestor, patrocinador do clube, parceiro, etc. Assim, Pedro Lourenço, dono do supermercado BH, comunicou que vai deixar o conselho gestor do clube também por divergências internas. Vamos arquitetar aqui. O nosso ouvinte cruzeirense deve estar triste escutando isso. O atleticano que ficou até agora escutando o Tropeirão deve estar se morrendo de tanto rir, né? Porque o Medioli foi embora. Pedro Lourenço foi embora, que é o patrocinador master do Cruzeiro. E o Alexandre Matos também foram embora. Então, pegou uma patotinha e falou assim, não, eu sou fiel a X, eu sou fiel a Y, eu sou fiel a W e saímos todo mundo. É isso, Anderson? Foi mais ou menos isso. Exatamente. O Matos deixou o clube em fidelidade ao Pedro Lourenço. Ele comunicou que houve divergências internas quanto a mesma coisa, flexibilidade de salários, custos elevados, e tinha uma outra conversa de bastidor que era a seguinte: se o Medioli saísse, ele sairia. Por quê? A confiança que o Medioli ia dar as condições para ele tocar o futebol sem elevar custos, inclusive para reduzir. Porque durante a semana, o Matos mais o Pedro Lourenço demitiram o Valdir Barbosa, Marconi Barbosa, que é gerente de futebol. Foi 90% da estrutura do futebol que existia, gerente, supervisor, etc., foram demitidos assim. O único que não saiu foi o Beneci Queiroz, que é um mistério que todo cruzeirense pergunta. O que o Beneci sabe do Cruzeiro que ninguém tira de lá? O Beneci Queiroz está no Cruzeiro desde os anos 70. Então, é uma história, é uma caixa preta, assim, que se um dia ela vier, eu acho que a instituição acaba. Não tem condição. Ele é aquele que sabe todos os segredos, sabe? O cara que sabe o que tinha na mala daquele filme Ronin. Já viu o Ronin com o Robert De Niro? Exatamente. Os caras vêm de carro, esse tem que carregar uma mala, passa o filme inteiro, os caras correndo com áudio pra lá e pra cá, e você não sabe o que tem da mala? O Beneci. Ou ainda no Missão Impossível 2, o 3, aliás, que tinha o pé de coelho. Ninguém sabe o que era o pé de coelho que o Tom Cruise tentou lá. O Beneci também sabe. É o que o Beneci. O Beneci ficou... A estrutura do futebol foi toda modificada, já foi limada, assim. Aí nesse inteirinho. Aí o que acontece? O Pedro Lourenço pediu para sair, não vai continuar mais, alegou essa dificuldade, mas ele disse que vai continuar parceiro do clube. Não retirou patrocínio, não retirou as parcerias, os negócios que ele mantém com o clube, com a compra de jogadores, percentual aqui, acolá. Ele também não é
bobo, né? Não vai perder o dinheiro que está investindo, assim. Enfim, aí esse é o imbróglio que o Cruzeiro se envolveu nesses últimos 4, 5 dias. Teve a perda de 2 membros do Conselho Gestor, sobrando apenas o Emílio Brandt e o Saulo Frois, que é o presidente do Conselho Gestor. Houve a substituição no Medioli pelo André Argolo, que já havia sido contratado ano passado para cuidar de compliance, que é gestão mais transparente do clube. É um nome sofisticado no momento, né? Chique. Não, isso aí, no mundo empresarial isso é velho, mas no mundo do futebol é novo. É novo, exatamente. Daí ele foi contratado para isso. E agora você tem o Carlos Rocha, que vai ser o novo interlocutor entre o Conselho Gestor e o Departamento de Futebol. Ao mesmo tempo, também vai ter uma mudança na comunicação, que a Andréia Santos, que cuida da comunicação do Sada Cruzeiro, que é o time de voleibol, vai assumir toda a estratégia, a gestão da comunicação do clube, assim, para poder tentar estancar mais essa crise que o Cruzeiro se envolveu. Porque por mais crise que você gerencie, você tem uma atrás da outra, assim. Aí você tem basicamente notas oficiais o tempo todo, assim, e respostas mesmo com a Toca da Raposa já em funcionamento, com os jogadores se tornando, com algumas negociações em andamento, aí você perde. Quando começa a caminhar, aí dá um passo para trás, porque você perde as pessoas de referência. Você não tem mais referência. Eu acho. Posso concluir, meu irmão, que eu quero dar Não, pode falar. A voadora no lustre agora. O que ficou feio e triste nesse episódio, do ponto de vista nacional, é que existia toda uma desconfiança com relação à hombridade e à honradez, olha, usando palavras fortes, sobre a imagem do Cruzeiro no país. E se tem Ministério Público no meio, tem investigação, você, opa, tem coisa errada lá. Aí me chama uma patota de gente conhecida e forte para poder falar assim, não, vamos juntar a patotinha aqui, nós vamos ajudar o Cruzeiro a sair. E não dá um mês, os peixão pula fora da bacia. Fica lá para fora, lá para a mídia nacional, paulista, carioca, que a gente aqui em Minas tanto tenta rejeitar, que realmente tem alguma coisa muito esquisita lá no Cruzeiro. Porque esse peixão ter pulado fora antes, Alexandre Matos é chamado para começar na segunda, na quinta, o cara não consegue fechar uma semana lá de trabalho. Tem coisa muito errada acontecendo dentro do Cruzeiro. Isso é só Nicolau Maquiavel. O importante não é o que é, então é o que parece ser. O que parece que está acontecendo no Cruzeiro parece que é grave. Não, é muito mais grave. A dívida de 700 milhões, as coisas assim, elas são só um pedacinho como que a instituição está deteriorada de uma forma que nunca se viu em nenhum clube brasileiro. Nem quando os grandes foram rebaixados, Grêmio, Palmeiras, Atlético, Corinthians, que é o clube de massa, assim, com a maior torcida dentre eles, assim, Palmeiras também, nunca se viu tanta deterioração interna como se está vendo no Cruzeiro. Mas as coisas estão vindo à tona. Mas eu acho que a gente está passando por um período no país também de um pouco mais de transparência. Tem vagabundo para tudo quanto é lugar, mas eles estão aparecendo mais. E isso, mais cedo ou mais tarde, chegaria no futebol. Né? Que assim, se o Palmeiras daquela época estivesse passando aquela fase agora, talvez também tá sendo escancarado coisas. Então, eu acho bom para o futebol, triste para o Cruzeiro. O que me deixa decepcionado é você ver gente bem intencionada, não sei se esses caras são do bem, hein, gente? São bons para eles lá, não sei se eles são do bem não, mas parecem bem intencionados. Voltando, Maquiavel, não sei se esses caras são bacanas, mas que eles parecem bacanas, soou assim. Cheio de boas intenções para ajudar, na hora que começa a ver os primeiros muros, assim, deixa eu escalar, assim, não, é intransponível. Como assim intransponível? Aí o cara pula fora? Porque o cara tá pensando mais nele, né? Porque eu tô tentando ajudar. Tipo assim, eu vou te ajudar, Anderson, mas, pô, me ajuda a te ajudar. Parece que o Cruzeiro, parece que é aquela patota lá, a gente vai falar sobre conselheiros, né? Essa patota dentro do Cruzeiro
não quer muito que a coisa seja ajustada. Né? Parece que todo lugar onde há muita corrupção, trem errado, não há interesse que se arrume. Por quê? Porque aí você fecha as portinhas e o vazamento da água, o vazamento do dinheiro, o vazamento da energia, ele é estancado. Talvez tenha algumas pessoas que não querem que essa sangria estanque. O que você acha? Não, eu tenho certeza disso. E esses homens que foram tentar ser os paladinos da recuperação do Cruzeiro, foram bem intencionados, etc. É por isso que a gente já tinha dito assim, que o torcedor, quando tem fetiche com Messias, com mecenas... Mecenas e Messias. Com Salvador e o mecenas que põe dinheiro para salvar uma determinada cultura, que é o significado do mecenato, para ver como que o torcedor às vezes prefere se enganar para ver a sua instituição, seu clube querido salvo, ao invés de tentar que sejam apuradas cada vez mais aquelas situações de corrupção que aconteceram e acontecem no Cruzeiro, estão acontecendo, que eles estão sendo descobertas, que é um reflexo muito claro que a gente precisa entender, assim, para sanear o clube de verdade, o Cruzeiro realmente tem que dar vários passos para trás, recomeçar devagarzinho, pensar você já havia dito, um plano estratégico de 10, 20 anos para frente, assim, e paulatinamente, assim, e contando com a paciência e a compreensão, que tantas glórias já aconteceram, mas agora é a hora de reconstruir de forma calma. Aí nós podemos ver, o negócio está tão complicado que a gente já havia comentado sobre o contrato da Adidas, que ele era desvantajoso para o Cruzeiro, etc. Aí a reunião está marcada, nós estamos gravando agora, a reunião está marcada para essa quinta-feira, com essa confusão, não sei se essa reunião vai acontecer de fato, mas, porém, uma empresa que chama GSA, Representação Esportiva Limitada, que é sediada em Belo Horizonte, ela foi responsável pela intermediação do acordo entre Cruzeiro e Adidas. E essa empresa tem direito por contrato a 5% de tudo que o Cruzeiro receber da empresa alemã. Em patrocínios, os valores que são repassados para o Cruzeiro em dinheiro, uniforme, seja o que for, essa empresa tem direito de 5% como comissionamento assim, do bruto do negócio. A pergunta que se faz é o seguinte: quantas pessoas mais se beneficiam de qualquer acordo do Cruzeiro? Um clube do tamanho da instituição do Cruzeiro precisa de intermediário para conseguir uma marca de camisa para ser fornecedor. O Cruzeiro já teve Umbro, a própria Adidas, Rummel, Finta, Topper, sei lá quantas marcas já passaram pelo Cruzeiro, assim, marcas famosas, internacionais, Reebok. E precisa de intermediário? Precisa de intermediário, precisa de alguém fazer ponte. Você acha que não existe um departamento de marketing de negócios? Existe inclusive essa pessoa, essa figura que chama René Salviano, que é o diretor de novos negócios, que a função dele é essa, fazer essas captações e fazer ponte do Cruzeiro com marcas, com empresas assim. Você acha que você tem um cartão no bolso com o Cruzeiro Esporte Clube, representante oficial, você acha que você não consegue ser recebido numa empresa como a Adidas do Brasil? Não, isso é esquema. Ponto. Então. Beleza, aí o cara lá da representação vai abrir um processo contra o Tropeirão Cash. Isso é esquema. Desculpa. Se aceitam, é um esquema legal. Tá vendo? É esquema. Se o Cruzeiro, o departamento de marketing não consegue fazer isso, tudo bem. A gente entende a incompetência do outro. Você que está escutando aí o Tropeirão Cast, quantas pessoas incompetentes você lida diariamente no seu trabalho? Eu lido com um monte. O Anderson com centenas de milhares. E tem gente competente para tudo quanto é lado. Estão trabalhando, estão lá. Tem que ter oportunidade para todo mundo. Óbvio que tem no Cruzeiro também. A questão toda beleza, precisamos profissionalizar. Precisamos melhorar. Então, vamos admitir um executivo de marketing que ganhe. Vamos lá, vamos trabalhar com o teto. Vamos lá. R$150 mil, não é o teto? É o teto.
digamos, um executivo de marketing, um executivo de futebol que ganha 150 mil reais, busca no mercado hoje, vai ter gente saindo pelo ladrão para querer trabalhar lá. E gente fera. Ah, não, mas futebol é um mundo completamente distinto. Tem que ter umas minúcias que só do futebol. Isso é conversinha para manter nicho de mercado. É para a mesma patota trabalhar. Eu trabalho no Atlético, eu trabalho no Cruzeiro, eu trabalho no Bahia, eu trabalho no Flamengo. Negócio é negócio. Você só tem que se ater a... Qual que são as minúcias desse negócio? O departamento de marketing precisa ter um cara especialista nisso? Vender camisa, botar gente para dentro do estádio? Quer promover alguma coisa, né? Você promove uma marca de sabonete, você promove um time de futebol, cada uma com as suas necessidades, com as suas diferenciais. Beleza, o cara do mercado do futebol, o cara que lida com empresários. Beleza, o cara tem que fechar contratos gigantescos, cheios de interesse. Estou falando de futebol, não. Estou falando de energia eólica, digamos. O cara tem que cheio de interesse de Y, de tal, governante, nego vagabundo. O cara é executivo disso. Ele não conseguiria trabalhar no mundo do futebol? Eu acho que sim. Mas é por que eles dizem que não? É para que os mesmos rodem dentro dos mesmos times. Sim, a mesma lógica dos técnicos que a gente tinha. Isso, vai viver de Celso Roth o resto da vida? Não, vamos buscar o cara lá em Portugal. Que mané Portugal, que esses portugueses lascaram a nossa vida há centenas de anos. Tá aí o Jesus. Dá para mudar. Tem que querer mudar. Não querer. O Rodrigo Santana, que foi esse técnico do Atlético, ele deu uma entrevista muito infeliz, inclusive, falando disso, que ele não entende por que há tanta cobrança nos técnicos brasileiros, que ele não acha que os técnicos estão atrasados em relação aos estrangeiros, que ele desafia os gringos a pegarem um clube em situação de degola, de rebaixamento, busca assim, isso vai ter o mesmo sucesso que o Jesus, que qualquer time, qualquer treinador teria feito aquele Flamengo jogar como jogou. Não fez, que o Abel Braga tinha os mesmos jogadores, o Abel Braga falou que não conseguia o Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos. O Jesus então é só um exemplo, um exemplo do que os caras só ficam a mesma coisa os dirigentes. Assim, tanta abobrinha. O Jesus não é campeão mundial, o Abel é. Entendeu? Na hierarquia, o Abel tá lá em cima. Ele não conseguiu entregar. Tem outras variáveis, né? O grande lance, se os gringos latinos tivessem uma capilaridade melhor dentro do futebol brasileiro, se os nossos jogadores de futebol se interessassem por falar espanhol, sabendo que eles estão ganhando mercado com isso, né? Eles não são preguiçosos, né? Mal gostam de treinar em 2 turnos. Se eles soubessem que falar espanhol abriria o leque para eles jogar no México, porque quem conhece o México e conhece o futebol mexicano, fala, nossa, esse trem aqui é fera demais. E eles não perderiam essa oportunidade. Outro dia um comentarista famoso do Fox Sports falou uma bobajada tão grande, falou que o futebol mexicano, a liga mexicana é inferior à brasileira. Eles têm primeiro que eles têm uma liga, a gente não tem uma liga. Eles têm uma liga que é desconectada da federação e eles gerem o próprio dinheiro, direito de TV, e é a liga mais rica que tem nas Américas, mais rica do que até a dos Estados Unidos, e só perde ali para as grandes ligas europeias, assim. Ou seja, a liga mexicana já existe e falar uma bobagem dessa. É a mesma coisa quanto o nosso futebol. O mexicano gosta mais de futebol que a gente. Não é à toa que lá teve 2 Copas do Mundo já. Seguinte, aqui também no Brasil teve, né? Mas lá no México foi em 86 que foi a segunda. Então os lá sabem, a própria FIFA entende que lá dá dinheiro pra caramba. E seguinte, o Cruzeiro tá dando vexame? A gente brincou com o alerta vermelho do Cruzeiro, sirene. Acho que o Cruzeiro não tá dando vexame, ele tá só mostrando o que de fato é. Os caras tentaram ir lá ajudar, perceberam que é furada e pularam fora. A pergunta é, quem é que vai ficar? Tá lá um núcleo para tentar ajudar. Um monte de desconhecidos para mim, mas podem ser gente competente, gente bacana, que tá cheio de boa intenção. Mas será que eles vão ceder a meia dúzia de conselheiros, a meia dúzia da trupe antiga do Cruzeiro que acha que do jeito que tá, não tá tão bom, não tá tão ruim? Não, ainda existem. Eles estão eliminando
diversos membros aliados do Itair Machado, do Wagner Pires, estão tentando, e cargos-chave, assim, estão sendo demitidos, mas dentro do conselho ainda há esse núcleozinho que, igual você citou, que prefere que as coisas continuem do jeito que está, que eles conseguem ainda fazer tramóias, contratos duvidosos, etc. Deixa eu só fazer uma atualização aqui. Vai lá. Eu acabei de receber aqui uma mensagem de um amigo. Em primeira mão. A reunião com a Adidas aconteceu agora há pouco e mudou nada. Eles vão ter novos encontros. A primeira reunião foi discutiu, não teve nada. O Cruzeiro vai agendar novos encontros para frente, por enquanto a parceria segue, entendeu? Então, os uniformes vão ser da Adidas, etc. Eles vão, mas pelo que ele me mandou aqui, o Cruzeiro acho que vai conseguir algumas melhorias nesse contrato, assim, porque a pressão foi grande e isso deu uma arranhada na imagem da Adidas, não só com o torcedor, mas no mercado, assim. Porque a forma como foi obtido esse contrato que veio à tona, que houve dirigente recebendo propina para fazer a negociação, para assinar o contrato dessa forma desvantajosa. Então, a Adidas vai ter que recuar um pouco, e o Cruzeiro também vai recuar da rescisão, porque vai conseguir termos melhores nesse contrato. Até para o assunto sair de mídia, né? Porque isso queima mais queima mais o filme da Adidas do que do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro já está na lama vermelha. A Adidas quer falar assim, opa, não me enfia junto esse trem não, irmão. Eu oferecia. Se não é você, se vocês não têm integração entre o clube e Cruzeiro, isso não é problema meu. Negócio. Sim. Né? Os caras vivem no mundo do futebol e não no mundo dos negócios. Dá nisso. Dá com burros na água. Mas agora, pra gente fechar o assunto Cruzeiro. Falamos de dinheiro, falamos de gestão. Tá ficando chato aqui no Tropeirão a gente só falar disso. O nosso ouvinte, ele é inteligente, ele sabe que o momento precisa que isso seja dito para a gente chegar na fase da bola e falar mais de bola. O que me assusta vai embora a galera toda, né? O time não tem como ficar. O Henrique não vai ficar, a coisa tá feia, né? Só não deve. Se o Fábio não ficar, aí tá difícil. Nós vamos ter um time bem estranho na Série B, né? Não o time, eu tô falando assim, o elenco 2020 do Cruzeiro será assim não, eu tô falando de dor nos olhos não, mas vai falar assim, quem é esse mesmo? Onde é que esse apareceu? Vai ser um time de ilustres desconhecidos, não vai ser? Vai sim. Então, vamos fazer uma pequena lista, assim. Primeiro, os jogadores que estão... O Fabrício Bruno já foi vendido para o Bragantino. Só o clube oficializar, mas a negociação já está concretizada. Ele vai retirar a ação da Justiça, que tinha pedido 4 milhões de reais. O Cruzeiro ainda vai beliscar 2 milhões no negócio com o Red Bull Bragantino. Bom negócio para o jogador, bom negócio para o clube, beleza. Thiago Neves, continua a ação judicial. Então, a coisa só vai ser ele nem se representou, a coisa só vai se resolver na justiça mesmo. Então, vai ser um caso longo, a não ser que tenha uma reviravolta nos próximos dias. Henrique e Egídio estão praticamente certos com o Fluminense. Eles já estão renegociando essa possibilidade já de acertar com o clube carioca. O Henrique, capitão do Cruzeiro ano passado, sempre muito sensato, muito sereno. Até nos momentos difíceis, dava declarações bem tranquilas, assim, entendeu o momento do Cruzeiro. Fábio também já está em negociações. O empresário dele diz que depende só dele ficar. O que é depender só dele ficar? O contrato do Fábio é até o fim de 2020. O Fábio tem que aceitar a redução salarial. Ponto. Não tem outra conversa. Mesmo com a flexibilização que está sendo proposta lá, o Cruzeiro tem que pagar, o Fábio tem que aceitar ganhar menos que ele ganha, que é perto de 700, 800 mil por mês, assim, etc. Tem que reduzir isso. Mesmo que você reduza para 500, ainda é um valor muito alto, convenhamos, né? O máximo que você pode fazer é dobrar de 150 para 300 mil, que administrativamente você está doido, tá de brincadeira. Se o teto é 150, como é que você abre para 300 para um cara? E ainda então, assim, mas assim, é por isso que a torcida estava começando a ter uma esperança, porque estava começando a desinchar
o elenco, entendeu? Essa coisa financeira. O Edilson quase acertou com o Grêmio, mas não conseguiu. O Grêmio não quis, porque viu que era um mau negócio. Aliás, o Edilson sempre foi um mau negócio no Cruzeiro. Não. O Edilson é um mau negócio desde o tempo de Corinthians. Desde o tempo de Corinthians que ele é um mau negócio. Quem cai na lábia dele, realmente ele é bom nisso mesmo. O empresário é ótimo. O cara empresário é ótimo. O Ariel Cabral também recebeu as seguintes opções. Ou rescinde, ou reduz o salário, ou sai por empréstimo. Provavelmente ele vai aceitar a redução, porque o Cabral também não está no patamar de exigir demais. Manuel também voltou do empréstimo Corinthians, também deve aceitar a redução. David recebeu uma proposta oficial do Fortaleza. O Cruzeiro provavelmente pode responder na sexta-feira ou na próxima semana. O Rogério gostava dele, botava ele pra caramba. Rogério Ceni, o Rogério que pediu, inclusive, o David. Então a proposta é oficial, não tem outra possibilidade assim. O Digão, que é do Fluminense, quer ele de volta, essas coisas todas assim. Aí o Cruzeiro deve liberar de novo, faz um acordo com o Fluminense lá, que o Digão já não ia ser aproveitado de qualquer jeito. Aí o Cruzeiro vai acabar ficando com o Marcelo Hermes, vai voltar, porque ele é um cara barato e para jogar a Série B pode ser útil, né? Então você tem todo um aspecto assim que você consegue. O Rafael deve permanecer, depois de Palmeiras e Grêmio sondarem ele. O Rafael. O Rafael. Essa é a hora de eu agradecer o Fábio e abraçar o Rafael. Isso, exatamente. Se deu sorte de não vender, porque foi sorte. Porque Rafael é dinheiro no caixa, né? E vender Rafael para o mercado brasileiro é burrice lá de trás. Vai fazer o quê? Mas o que me preocupa aqui agora, assim, que elenco é esse que fica, cara? Não, eu vou concluir, vou chegar nesse pedaço. Marquinhos Gabriel já foi para o Atlético Paranaense, então já é outro jogador que já está fora. Rodriguinho está em negociações. Como o Rodriguinho ficou muito tempo lesionado, então o Cruzeiro tem uma carta na manga para falar, nós seguramos sua onda aqui, agora a gente está querendo fazer uma negociação em troca, assim. Então vamos lá. O Sassá também, tem possibilidade de deixar o clube assim. Então vamos lá. Os jogadores que o Cruzeiro tem que ganhar menos de 150 mil. São 2 goleiros, o Vitor Eudes e o Vinícius. Laterais tem o Everton, que é direito, Rafael Santos, que é esquerdo, o Vitor Luiz, também é outro lateral. O Kaká, que renovou o contrato até 2022, Edu e o Gustavo Risse. Adriano e Ederson de volantes. Maurício, o Luiz Fernando e o Cezinha. Judivan, que voltou e vai ficar. Laércio, Wellington, Vinícius Popó e Marcelo. São os atacantes assim. Eu esqueci de falar da situação do Dedé. O Dedé também está negociando, mas o Dedé é um caso complicado. Se o Dedé aceitar reduzir, todo mundo vai falar, parabéns, Dedé. Os quase 3 anos que você ficou parado no Cruzeiro, o Cruzeiro te pagando, você está retribuindo. Se o Dedé sair, ele vai jogar fora toda a imagem positiva que ele construiu no clube. Mas eu vou fazer o quê? Dá para fazer dinheiro com o Dedé? Dá. Então vende. Ou seja, o cara tem uma Copa do Mundo batendo na porta aí. Ele tá interessado, né? Beleza, vocês têm idade ainda não. Mas assim, no Flamengo eu acho que o Dedé não se encaixa. Aí tá falando de Vasco, né? Vasco para mim é retroceder. Ele não tem espaço no Corinthians? Ele não tem espaço certamente no Palmeiras? Ele não tem espaço no time de São Paulo? Não, houve uma conversa lá no Corinthians. No time do Atlético Paranaense. De buscar o Dedé, mas esse rumor ele não ganhou força. O Dedé não tem espaço no time do Atlético Paranaense? Claro, não. O Dedé tem espaço qualquer dos grandes. Aí eu tô falando de novo negócio de profissional de marketing, gente que entende de mercado para vender, comprar, capitalizar esses monte de imbecis de terno no futebol brasileiro que não sabem fazer isso. Se você não conseguir colocar o Dedé num desses times grandes que vai disputar uma Libertadores e ainda ganhar um troco, tu é um incompetente. Ponto. Infelizmente não dá para segurar o Dedé no time do Cruzeiro. Vai pagar qual salário pro cara? O futebol que o Dedé joga, doente ou não doente, essa coisa toda, ele é um futebol para um salário de X mil, 300 mil, digamos. Ele é um bom zagueiro. E o zagueiro bom está na escassez, aí o mercado infla, não é isso?
A escassez faça com que o mercado eleve o preço. Claro. Como é que segura, cara? O que tem que fazer o Cruzeiro é capitalizar. Desse elenco que você contou, assim, tem um monte de ilustres desconhecidos. Tirando o Kaká, o Maurício, o Vinícius Ederson, Popó. Vinícius Popó, Judivan, mas assim, gente, Vinícius Popó e Judivan, se eu trombar com eles na rua, eu peço desculpa. Não conheço. Entendeu? Nada contra, mas assim, às vezes o cara vai ser o próximo Messi. Uou, estão torcendo para isso. Mas a gente não conhece os caras. E esse é talvez o temor do cruzeirense. Falar assim, cara, eu achei que ia ser duro, mas vai ser mais duro ainda. Vai. Esse buraco que nós estamos cavando aqui, que está vindo à tona, só mostra, assim, que não... Essa gestão do Itaí e do Wagner Pires, ela foi a cereja do bolo de um buraco que está sendo cavado há anos. Que muitas vezes as pessoas preferiram ignorar porque você ganhava uma taça. Não, e é assim. A gente já tocou nessa novela há muito tempo. Essa questão do Medioli, do Pedro Lourenço, daqui a uma semana ninguém sabe que esses caras existem mais. E a vida segue. Saiu, bora, segue, próximo. Tem que ser próximo. Tem que ser assim, a vida é assim. Ah, beleza, morreu, a gente chora o defunto, toma uma cachaça e no outro dia tem que acordar cedo para trabalhar. É assim que funciona a vida. E assim o Cruzeiro vai continuar. O que teme o cruzeirense com esse elenco. Com esse elenco, vou ser honesto pro cruzeirense. Se eu fosse cruzeirense, eu iria em todos os jogos possíveis. Pessoal, se esse time não for no futebol, na grama, vai ser no grito, sabe? Você entendeu o que eu tô colocando, Anderson? Sabe? Eu tô entendendo. Apoio incondicional. Tipo assim, o moleque é ruim de bola. Vai lá, seu ruim de bola, acredito no você, chuta! E apoiar, sabe? Porque com esse contexto que tá acontecendo, o único expediente que pode fazer esse time ter um plus é o torcedor. Sabe o time da Série B temer jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, no Independência, dependendo de onde for melhor e mais cabível para transformar em um caldeirão para os jogos do Cruzeiro dentro de Belo Horizonte. Com isso, o torcedor pode concluir. Desculpa. Não, com isso assim a minha leitura sobre esse quadro. Acho que esse quadro não tende a melhorar, vai seguir nesse modus operandi aí, vai entrar talvez um ou outro cara que apareça, mas nesse momento, com essa imagem hoje, não tem ninguém muito interessado em jogar no Cruzeiro. Não, o negócio é tão complicado, é tão mal conduzido. Eu vou citar mais uma coisa assim, para ver como é que o negócio, duas coisas na verdade, como que o negócio estava sendo feito assim, de forma tão obscura. O zagueiro que veio do Vitória do Bahia, chamado Ramon, de 24 anos, assim, se apresentou no Toca da Raposa para treinar. Aquela coisa assim, bom dia, boa tarde, isso aqui, meu nome é Ramon, aqui meu contrato de trabalho, me apresentar. De repente, o núcleo gestor do Cruzeiro, a direção de futebol, falou, como assim? Quem é você? De onde você veio? Aí, quando foram descobrir, o Ramon tinha assinado um pré-contrato com o Cruzeiro no dia 1º, em agosto de 2019, com a antiga gestão, já com salário acima de 300 mil reais, o cara já vinha para chegar para trabalhar no Cruzeiro, e ninguém sabia disso, e de repente o cara me chega para trabalhar, se apresenta, treina, né? O cara já está contratado, né? O cara teve que acertar. Aí eles vão se reunir com os agentes do jogador para reavaliar esse contrato e refazer essa composição se o jogador for ficar. Aí você vê, meu Deus, é isso que está aparecendo, que toda hora você deve abrir uma gaveta, deve pular aquela cobra daquelas latinhas assim, com um documento na mão, assim, uma surpresa aqui, olha uma surpresa colar. É isso que está acontecendo, Cruzeiro. Toda gaveta que você abre, você acha alguma coisa que estava escondida lá. Eu nem acredito nessa versão sua. Eu acredito que é conversa fiada. Esses caras sabem, porque ninguém é tão burro assim de ter tanto descontrole, sabe? Eles sabem desses contratos, esperam um momento oportuno para jogar isso para a mídia e transformar isso em circo. Tipo assim, entrou em contato com o cara,
tentou fazer um acordo, falou, não, o que foi assinado foi 300 mil, ó. Então, quando você chegar aqui no dia da apresentação, vou queimar seu filme, hein? Ele Beleza. resolve. A maneira com que o cara foi introduzido no time, do ponto de vista de mídia, é o cara que assinou um contrato que ninguém achou na gaveta. É esse tipo de coisa que você quer ver? Aí o jogador do Vitória, quem? Qual time do Vitória é esse maravilhoso da Série B do ano passado? Não, quase foi rebaixado. Ficou ali perto do 16º lugar, brigou para não cair. Então, sabe, parece até incompetência, não? Às vezes até a inteligência dos caras em fazer isso de uma maneira estratégica. Mas parece pra gente que tá de fora, assim, que bagunça, gente. Que zona que ficou o Cruzeiro. A pergunta maior é, será que não era a zona há muito tempo? Eu tô começando a acreditar que isso é muito tempo. Mas isso é quando se faz esse tipo de crítica, você é muito rechaçado, porque você está jogando contra, você está torcendo para cair, e não sei o quê. Não, a gente quer que o clube seja bem avaliado, bem administrado, etc. Entendeu? Mas quando essas coisas vêm à tona, aí todo mundo fica surpreso, mas na verdade alertas foram dados várias vezes assim. Mas o pano quente também foi passado diversas vezes também. Eu vou citar um último caso pra gente... Tem mais caso? Eu tô esgotado, eu não sei você, ouvinte, eu tô esgotado mentalmente com esse episódio do Cruzeiro no Tropeirão Cast. Então, eu tinha um último caso para ver como que a coisa... não tinha gente profissional, que era gente do jeitinho, assim. Tudo bem. O Thiago Neves aí pro Cruzeiro, todo mundo na expectativa, ele fez boas apresentações, deu títulos, etc. Só que o Thiago ele tem um histórico. Todos os clubes que ele passa no Brasil, eu vou repetir, todos, Paraná, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, ele levou os clubes na justiça. Todos, absolutamente todos. Seja para buscar supostos direitos, rescisões diretas e indiretas, todos. Até com o Paraná Clube, que foi seu formador, ele entrou na justiça para romper contratos assim. O Thiago nunca saiu de nenhum clube do Brasil de forma direta, sem que seja uma quebra litigiosa. Eu nem sou contra isso, sabe? Porque os times brasileiros não dão exemplo, né? Sim. E aí, o que acontece? O Thiago Neves não é o cara que eu sairia para tomar cerveja. Ao que tudo indica, não é parça, sabe? Claro. Então, comigo com o Anderson não anda para tomar umas brejas. Mas não mesmo. ele não tá fora do direito dele de cobrar um monte de time que também porque assinaram o contrato com ele. Então agora famoso. Os caras cobrando que é dele. O cara não deposita INSS, mas aí o que acontece? Mas essa coisa fica estranho para a imagem do jogador, toda a sua passagem pelos times de futebol ser uma coisa truculenta, né? Não da parte dele, é porque o sistema é truculento, assim. Então, é de se pensar. É o Thiago que está errado ou os times que são horríveis do ponto de vista jurídico para fazer, ou de RH para fazer as coisas limpinhas? Quem assinou o contrato que tem que ser cobrado. Quem permitiu que o contrato fosse assinado dessa forma. Não, e tomara, se tiver errado, tem que tomar chinelada. Se o Cruzeiro assinou uns contratos ruins para ele e que é ótimo pro Thiago Neves, cobra tudo, deixa os caras na caveirinha. A vida é assim mesmo. Fez errado, tem que pagar. Não gosta não? A vida é filho. Bem-vindo ao século XXI, transparência, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Se adapta. Quem se adapta rápido sobrevive. Meu irmão, que episódio, hein? Que episódio. Não. Esse é o 21º episódio do Tropeirão Cast. Esse é o primeiro que eu acabo triste. A gente fala umas abobrinhas, tá feliz, tá botando a coisa pra cima, porque o problema acontece, essa coisa toda, mas esse me deixou meio pra baixo. Não, sem dúvida, porque você vê aquilo que é querido pelas pessoas, que as pessoas têm apreço, é uma história centenária, que gostam do jogo, mas também gostam da instituição.
ser deteriorado de uma forma assim que não vai acabar. Antes que fica as brincadeiras que acontecem, vai fechar as portas. Não vai acabar, entendeu? Porque já se construiu um lastro suficiente assim para ter força para a coisa ter superação, mas precisa de trabalho sério e trabalho contínuo. O negócio tá tão avacalhado no Cruzeiro que hoje seria o anúncio oficial do novo sócio-torcedor, que tem o nome de Reconstrução. Ele vai custar R$12, que é alusão ao 12º jogador. Isso perdeu toda a força pela confusão. Como é que você mobiliza o torcedor agora a contribuir com você? Ai, Cruzeiro. Mas estaremos aqui nos próximos episódios do Tropeirão Cast para falar de Cruzeiro, torcer pelo Cruzeiro, fazer tudo que um bando de... vamos tirar a palavra, sem palavrão. Um bando fez pelo Cruzeiro nos últimos anos. Tropeirão, chegando ao fim. Anderson, considerações finais? Bem, esperamos que nos próximos episódios as coisas estejam mais nítidas, desenhadas quanto ao time de futebol, para a gente saber quem vai ficar, quem não vai, que as coisas tenham mais clareza. No caso do Atlético, assim, que o Atlético continue realmente entregando essa proposta de dar uma reformulada no elenco mesmo, busque mesmo e dê tempo. O Dudamel pediu tempo. O Dudamel já chegou e falou: não, eu preciso de tempo para vencer. E espero que o clube dê esse tempo para ele conseguir implantar, porque vai ser uma adaptação de país, de estilo de jogo, de lida no dia a dia com jogadores, com um elenco diferente, etc. Esperamos que o Atlético dê esse tempo assim. E que a gente tenha tempo de contar algumas novidades do América assim, no futuro, que tem. O América se movimentou razoavelmente bem no mercado, tá mais tranquilo assim, mas queremos desenhar uma América no nosso próximo episódio. Próximo episódio já deve ser o último antes da estreia do Mineiro, já? Isso mesmo, vai ser de 16, o Mineiro começa dia 21. Então a gente já vai dar uma pincelada legal sobre como é que tá os times mineiros, a preparação para o Campeonato Mineiro. Um abraço, Anderson. Mande um abraço para a galera toda. Um abraço, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês escutarem. Só fazer um agradecimento, inclusive, que nós chegamos ao nosso número 10 mil. Já temos 10 mil ouvintes que acessaram o nosso Tropeirão. Muito agradecido pela audiência e vamos crescer juntos. Teremos mais novidades em breve. Eu não esperava. 10 mil pessoas que deram play para escutar Anderson Gonçalves. Esse mundo está realmente indo para cada lugar. Meu amigo, é um prazer sempre. Eu estarei com você pelos próximos 120 milhões de plays que tiver no Tropeirão Cast. A gente quer a participação de todo mundo e para participar, manda um e-mail, tropeirãocast@gmail.com, Tropeirãocast, sem o tio, né? tropeirãocast@gmail.com ou no Twitter, @tropeirãocast. Segue a gente lá, hein? E, para finalizar, Inter!